Então, como eu estava dizendo, então isso que eu vou falar, eu comecei a falar, vou continuar agora, uma coisa super importante sobre história da matemática, tá? Que é eu já falei um pouco sobre isso, tá? Que alguns autores falam de uma visão histórica em contraposição a uma visão de herança. Então a gente se alinha, não sei se já leram algum texto, a Grata Mingues fala sobre isso. Então uma visão de herança seria justamente a gente olhar a história da matemática dessa perspectiva de um desenvolvimento linear e universal. Então é olhar os conceitos da matemática de outras culturas, da perspectiva da nossa matemática. Então, no caso que eu vou falar aqui, isso da nossa matemática contemporânea, isso corresponderia a pensar no conceito de razão na matemática grega da perspectiva do conceito de número racional na matemática contemporânea. Beleza? Essa visão, que alguns autores chamam de visão de herança, é uma visão que tem um viés de origem. Porque quando você olha assim, necessariamente você vai olhar aquela matemática ou aquelas práticas de outras culturas que nós interpretamos como matemática hoje como uma versão mais atrasada na nossa matemática. E não é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar pensar no conceito de razão na matemática grega do ponto de vista da própria matemática grega e não do ponto de vista da nossa matemática, tá? A gente vai fazer esse exercício, a gente vai tentar. Estou falando que tentar, porque na verdade isso é impossível, porque a gente é muito imbuído da nossa matemática, mas a gente vai pelo menos desenvolver um olhar crítico de atenção com relação a isso, beleza? Tá? Então a gente não pode falar, por exemplo, conceitualmente errado, do ponto de vista, na minha perspectiva, do ponto de vista da história da matemática, né, assim, a gente falar de, por exemplo, história da álgebra, certo? Ou, no nosso caso aqui, história dos números, beleza? Tá? A gente vai identificar práticas que não é nem correto chamar de práticas matemáticas, mas a gente vai identificar práticas em outras culturas que nós relacionamos com aquilo que nós chamamos número hoje. Tem sentido isso? Beleza? Tá? Então, por exemplo, a gente fala história da álgebra. Aí a gente vai falar, e se fala lá, que não é o... Daqui a pouco a gente liga. A gente vai falar história da álgebra. Aí a gente fala assim, os árabes resolviam a equação de segundo grau. Beleza? Certo? Isso não é história da álgebra, é uma prática que hoje nós identificamos como resolução de equação de segundo grau. Mas para os árabes isso era outra coisa, eles chamam de significado. Beleza, pessoal? Certo? Vitor. E essa mesma observação ela vale não só para a questão da história da matemática, mas também para a própria etnomatemática, né? Na sexta, estava no grupo no Getuf, tivemos a participação da Carolina Tamayo Osório, né? Ah, legal. Foi muito bom. E aí ela estava justamente criticando essa questão de você pega uma cerâmica marajoara e diz, não, aqui você consegue identificar tantos dos grupos de simetria, como se... Não tem sentido isso, né? Não faz sentido querer olhar para as práticas matemáticas das diferentes culturas a partir do nosso... Mas assim, eu acho que a gente quando pensa na educação, porque eu acho que isso é uma coisa que sempre coloca também, mas então como é que eu faço? Eu não posso fazer relação do que eu vou ensinar na sala de aula com isso. Eu acho que pode, até você pegar as encruzilhadas já te dá um caminho para você misturar as duas coisas. A questão é você tomar o cuidado de não parecer que você está legitimando ou estudando aquela ali a partir dessa outra perspectiva, né? Exatamente. Então, esse exemplo da etnomatemática que Michele falou é exatamente a mesma coisa que eu estou querendo dizer aqui, tá? Sobretudo, como certas abordagens de etnomatemática, pegando esse exemplo aí da cerâmica marajoara, eles tentam legitimar alguma prática cultural de outra cultura que não a cultura ocidental hegemônica, branca, eurocêntrica, etc., dizendo que aquilo tem valor ou tem sofisticação intelectual ou cultural porque a gente enxerga a nossa matemática ali, beleza? É mais tá? tudo de novo.
A matemática está em tudo de novo. Exatamente. Eu odeio esse negócio, como vocês sabem. Então, justamente isso, beleza? Então, os povos marajoaros que fazem essas cerâmicas, certamente eles não estão pensando em triângulo congruente, do jeito que a gente pensa, e eles não precisam da nossa chancela para ter as suas práticas legitimadas. Isso que é importante, tá? Então isso é muito colonizador, isso que é importante pensar. A gente fala, não, eles não são atrasados porque eles falam de triângulo, de geometria. Não é isso, eles não são atrasados porque não precisam da nossa autorização. Outro exemplo que eu me lembrei agora, vocês talvez alguns já conheçam o trabalho da Luane Bento das tranças, né? Com as tranças já ouvi falar. É um trabalho na linha de etnomatemática que é muito interessante, mas eu já vi diferentes abordagens, já vi abordagens que... E aí é um negócio que num primeiro momento me chocou quando eu vi, que era assim, então a gente vai encontrar gráfico de função nas tranças. Isso para mim era um pouco estranho, mas depois eu pensei, mas peraí, calma. A gente tem que ter cuidado justamente por essa perspectiva da encruzilhada, porque pode ser que você consiga, de alguma forma, fazer um trabalho legal, mas você tem que ter o cuidado disso, de não dizer que a matemática das tranças está naquelas funções, naquilo, não é isso. Eu acho que uma coisa importante é o fato de que fazer essas tranças é uma vivência matemática, e você não precisa ter estudado nada da nossa matemática. Certamente não é qualquer pessoa que vai chegar e vai conseguir fazer. Você tem um saber, e é um saber que é construído na experiência, é um saber matemático. Então, a questão, acho que a gente tem que tomar o cuidado é esse, né? De ao mesmo tempo, não dizer, não, então eu não posso fazer isso aqui, não posso usar relacionar isso aqui com a nossa matemática, porque senão você acaba não abrindo espaço para esses saberes na escola, porque bem ou mal a gente está muito preso no currículo. Mas trazê-los sem ficar preso nessa relação, reconhecendo que ali há um fazer matemático muito antes dessa relação ter sido traçada com relação a isso que a gente chama de matemática hoje. Né? Exatamente. Então, eu acho que essa ideia de encruzilhada ajuda bastante. Eu acho muito boa, porque ela abre essa possibilidade, né, de você, de uma forma respeitosa, fazer esses entrelaces, né? Exatamente. Então, isso é pensar historicamente que a gente só pensa na matemática contemporânea a partir das contribuições gregas e europeias. E a gente invisibiliza todas as outras que também tiveram lugar nessa rede, né? Assim, porque não é pensar no desenvolvimento linear, uma coisa vem depois da outra, né? Não é linear e não é universal. Então, esse movimento de tentar denunciar a invisibilização dessas coisas na escola, né, de outras culturas, etc. Mas procurar fazer isso sem esse olhar anacrônico. Né? Beleza? Né? E hoje eu vou falar da matemática grega e, assim, acho que é importante confessar, por honestidade intelectual, que eu vou falar da matemática grega por pura ignorância de outras culturas, porque essa minha ignorância faz parte dessa invisibilização. Eu gostaria de ter outros exemplos para falar sobre isso que eu vou falar hoje, que não a matemática grega, mas eu não conheço. Assim. E justamente esse não conhecer, que eu estou declarando aqui uma deficiência minha e que repercute nessa disciplina, é um efeito dessa invisibilização, certo? Mas isso que eu vou usar a matemática grega como exemplo do que eu vou falar, mas isso aqui certamente a gente poderia falar a partir de práticas de outras culturas. Beleza, pessoal? Acho que isso é bem importante, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Mas tem sentido isso? Então, essa ideia de olhar histórico anacrônico é muito central, tá, para essa disciplina aqui. Tá? A gente tentar evitar esse anacronismo. Tranquilo? Anacronismo quer dizer pensar em outras culturas a partir do nosso tempo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para ligar, por enquanto está dando para aguentar o calor, né? Assim, eu fico muito calor que eu estou falando. Mas enfim. E aí vocês vão acompanhando aí pelo PowerPoint, tá? É o número 5. Né? E é isso, puxa. Beleza, pessoal? Porque tem algumas figurinhas. Tranquilo? Então olha só.
como eu falei, a gente Então, talvez. vai começar falando, outra coisa também, a gente vai falar, como eu já falei também, a gente está fazendo esse movimento de entrar e sair do formalismo. Quando a gente entra no formalismo, então a gente está, ora falando da Constituição formal, ora falando de uma visão panorâmica sobre a Constituição formal. Quando a gente entra no formalismo, eu estou seguindo a ordem da estrutura. Eu estou seguindo a ordem de como os conceitos matemáticos estão organizados na matemática contemporânea, tá? Então, por isso eu estou fazendo, quer dizer, a gente vai fazer as construções nessa ordem aqui, beleza? Que é a ordem das inclusões dos conjuntos numéricos, como elas estão organizadas na matemática, matemática contemporânea. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Gente, façam fotos do quadro, porque essa parte daí não dá para pegar daqui. Não, vou escrever mais pra cá. Mas isso é demais, isso não é demais. Mas mesmo assim, acho que é bom fazer foto, tá? Eu também acho. Eu acho que no vídeo não pega muito bem. Beleza, pessoal? Mas essa aí não é a ordem histórica. Tranquilo? A ordem histórica não é uma ordem linear, como eu disse, tá? E na matemática contemporânea, o conceito de número negativo foi aceito muito depois do conceito de fração, por exemplo, tá? Então, quando a gente estiver dentro do formalismo, eu vou seguir essa ordem. Quando a gente estiver fora do formalismo, não. Por isso que agora, hoje, a gente vai falar primeiro de razão, para depois falar de número negativo, que é uma ordem mais próxima da ordem histórica, das ordens históricas, e que não corresponde a essa ordem da estrutura aqui, tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, voltando àquele diagrama, que era uma das coisas que eu queria projetar, aquele diagrama que a gente botou na primeira aula, que tem no meu livro e tal, e como eu já falei, aquele diagrama é uma tentativa de organizar conceitualmente a ideia de número como ela é concebida na matemática contemporânea, mas não é a única maneira possível, tá? Certo? É uma maneira possível. Naquela maneira, a gente, naquele diagrama que eu vou desenhar um pedaço dele aqui, a gente parte das ideias de contagem e medida para, basicamente, orientação também, mas eu não vou falar sobre isso agora, para falar do conceito de número, beleza? Dois conceitos de número na matemática contemporânea, tranquilo? Beleza? Então, o que eu falei, essa ideia de contagem, como nós já falamos, ela leva ao conceito de número natural, tá? E eu posso escrever aqui embaixo de estrutura dos números naturais. Tranquilo? Beleza, pessoal? Certo? Então, um pedacinho daquele diagrama. Beleza? Tá? Bom, e aí, uma coisa que a gente falou muito também é que essa passagem da ideia de contagem para o conceito de número natural é um passo de abstração, certo? Beleza? Por quê? Quando a gente fala, estou repetindo isso que eu quero falar agora, uma coisa análoga a isso, tá? Quando a gente fala na matemática contemporânea, do conceito de número natural, uma característica fundamental é que ele é um conceito abstrato, certo? Por que a gente diz que ele é um conceito abstrato? Porque ele desconsidera a natureza daquilo que está sendo contado. A gente falou muito sobre isso já, né? Assim, tranquilo? Beleza? Certo? Então, o número 5, que corresponde à classe de cardinalidade 5, como a gente já falou também, é o mesmo objeto matemático abstrato que serve para rotular qualquer, vamos dizer, conjunto com 5 elementos. Então, por isso que ele é abstrato, porque a gente usa o mesmo número 5 para contar qualquer coisa, independente da natureza dessa coisa. Beleza? Tranquilo? Também já falou, outras culturas não fazem assim. E a gente não vai tentar olhar essas culturas como inferiores. Quer dizer, o fato da gente ter um conceito de número abstrato não nos faz melhor do que os outros, basicamente isso, beleza? Bom, e aí o que permite esse passo de abstração, né, esse movimento de abstração, é a ideia de bijeção, ou de correspondência 1 a 1, seria melhor dizer nesse caso.
Beleza, pessoal? Certo? Por quê? Como é que a gente verifica que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade? Quando tem uma correspondência 1 a 1 de seus elementos. Está de boa, pessoal? Tranquilo? Certo? Bom, recapitulando isso, agora eu quero falar de uma coisa análoga a isso. O conceito de medida, bom, primeiro, qual é a diferença entre contar e medir segundo essa organização que a gente está falando? Essa diferença está no papel da unidade. Isso aí vai ser muito importante que eu vou falar. Então a ideia de unidade vai ser crucial na aula de hoje, tá? A gente vai falar muito sobre isso, beleza? Tranquilo? Então, aqui a gente usa, quando a gente fala de contagem, a gente pensa na unidade como indivisível, beleza? E aqui a gente pensa na unidade como sendo divisível. Então, a diferença entre contar e medir para a gente é essa. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, quando a gente conta cadeiras, a gente, em geral, não considera subdivisões das cadeiras. Então, por isso que a gente conta. Mas nada impede a gente querer considerar também. Eu vou querer quebrar uma cadeira e pensar em meia cadeira. Entendeu? Então, quer dizer, essa diferença em contagem e medida não está intrinsecamente na natureza das coisas, está na forma como a gente olha para as coisas. Algumas coisas a gente conta, algumas coisas a gente mede. Beleza? Então, por exemplo, sacos de arroz, em geral a gente mede, mas poderia contar também. Enfim, é a maneira como a gente olha para as coisas. Tranquilo? Beleza? Tá? Bom, aí, o conceito de medida, quando a gente permite fazer subdivisões da unidade, beleza? Então, vai nos levar, a gente vai separar isso aqui em dois casos. Vou escrever aqui mais resumidamente que eu estou com preguiça. Vai nos levar aos números na matemática contemporânea, vai nos levar aos números racionais e aos números reais, beleza? Os números racionais, a gente vai chegar neles a partir do conceito de medida quando a gente considera o caso comensurável, que é o que eu vou falar hoje, tá? A gente já falou um pouco, mas eu vou falar o que quer dizer ser comensurável hoje. Tranquilo? Beleza? E para os números reais, a gente chega quando a gente considera o caso geral, que é o caso comensurável e incomensurável. Tá? A gente pode pensar no que na matemática grega a ideia de comensurabilidade corresponde ao que hoje nós chamamos de números racionais. E a ideia de incomensurabilidade corresponde ao que hoje nós chamamos de números irracionais. Então, o geral seria os números reais. Beleza, pessoal? Certo? Uma pergunta, professor. Você acha que dá para localizar dentro desse mapa os algébricos? Porque eu sei que você está falando de feituras, mas assim... Boa pergunta. Nunca pensei em colocar os algébricos nesse mapa, né? É porque eu também nunca tinha dado por isso uma atenção. Agora, da matéria da disciplina que você foi falando, e eu fiquei pensando assim, que é aquilo, né? Você pensa nos algébricos e como esse meio do caminho entre racionais e reais. Isso. Só que nos algébricos você já tem a questão de comensurabilidade, né? Mas os algébricos já tem a questão de incomensurabilidade. Acho que a gente teria, isso é uma boa pergunta, assim. Acho que a gente teria que reformular esse mapa, de alguma forma. O passo que falta é a transcendência, né? Porque os algébricos, para a gente definir os algébricos, já entra uma coisa mais assim, recente, né? Que é a ideia de raiz de polinômio, no sentido genérico, né? De achar a raiz de qualquer polinômio. Entendeu? Quer dizer, ele está num lugar intermediário aqui, né? Assim. Mas ele entraria ali no medida. Entraria na medida, sim. Mas... Tinha que ter uma coisinha dessa aqui também, uma coisa meio passejada, tipo assim, comensurável, medir, mas mais ou menos. Ele está aqui. Puxar uma outra bolinha meio pontilhada.
mas ele estaria aqui dentro, tá? Estaria aqui embaixo. Beleza? Só que ele não é nem tudo comensurado, nem tudo incomensurável. Ele é as duas coisas. Entendeu? Porque ele é todos racionais, mas alguns irracionais. Mas legal, uma coisa pra gente pensar. Vou pensar nesse mapa aí. Mas assim, de qualquer maneira, aproveitando essa pergunta do Danilo, acho que é importante dizer que esse mapa também, ele não, acho que foi legal esse exemplo, porque esse mapa não tem a pretensão de ser exaustivo, quer dizer, de incluir tudo, entendeu? Ele é assim, esse mapa não tem a pretensão de falar é isso que é número. Ele é um mapa para nos ajudar a pensar sobre as coisas. E também, como eu falei no começo hoje, não tem a pretensão de ser a única possibilidade. Número é isso, é para nos ajudar a pensar e para evidenciar alguns aspectos do conceito de número. Esse que o Danilo levantou é um aspecto que não está contemplado nesse mapa, assim como também não tem números complexos aqui. Beleza? E números complexos vêm também de uma ideia de orientação, tá? Que a gente vai falar, não sei se hoje, mas se não, na próxima aula, tá? Beleza? Mas eu também não botei nesse mapa. Então esse mapa não é para a gente botar tudo. É só para evidenciar alguns aspectos que nos ajudam a pensar sobre o conceito de número. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então vamos lá. Qual é a analogia que eu quero fazer aqui? Assim como o conceito de número natural que eu falei é um conceito abstrato, certo? Vamos fixar no conceito de real também. Hoje vamos fixar no conceito de número racional, tá? Vou falar mais da ideia de comensurabilidade hoje, beleza? Mas isso também vale para os números reais. Todos os números, como nós entendemos hoje, são abstratos, certo? Porque da mesma forma que os números naturais que eu uso para contar são os mesmos números naturais, independentes da natureza daquilo que está sendo contado, beleza? Da mesma forma, os números racionais são os mesmos números racionais que a gente usa para medir, independente da natureza daquilo que está sendo medido. Fez sentido isso? Sim? Beleza, pessoal? Então, quando eu falo 5 quartos, esse 5 quartos, número racional 5 quartos, é um objeto matemático abstrato que pode rotular a medida de 5 quartos de quilo, 5 quartos de litros, 5 quartos de sacos de farinha, beleza? 5 quartos de metros, qualquer coisa. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Certo? Então essa ideia de abstração, né, é comum a todos os tipos de números, vamos dizer assim, que nós entendemos na matemática contemporânea. E como eu falei, isso é uma característica da matemática contemporânea. Poderia não ser assim. Tá claro isso? Tá de boa? Certo? Tá? Bom, aí uma forma também de pensar sobre isso, que de novo, não é para ser a forma definitiva, mas uma forma que nos ajuda a pensar sobre isso é o seguinte. Analogamente, a ideia de que o que permite fazer essa passagem de abstração da ideia de contagem para o conceito de número natural é a ideia de bijeção. Por quê? Porque é por meio da ideia de bijeção que a gente identifica que dois conjuntos são rotulados pelo mesmo número natural. Beleza? Então é isso que permite essa abstração, né? Que é a definição de conjuntos cardinalmente equivalentes, etc. Beleza? Analogamente a isso, qual é a coisa que nos permite fazer essa outra passagem de abstração aqui? Do conceito de medida, da ideia de medida, para o conceito de número racional. Uma maneira de pensar é que é uma ideia de proporção. Beleza? Certo? Por quê? Da mesma forma, eu estou botando, porque hoje a gente vai falar só sobre isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai falar depois.
tá? Mas também seria uma ideia de proporção ali, só que a definição de proporção é diferente quando a gente inclui o caso incomensurável, tá? Mas vamos lá. Por que eu estou falando que é a ideia de proporção? Vejam bem. Porque, da mesma forma que a ideia de correspondência 1 a 1 nos permite identificar que dois conjuntos têm a mesma... podem ser rotulados pelo mesmo número natural, beleza? Certo? Analogamente, a ideia de proporção nos permite identificar que duas grandezas podem ser rotuladas, podem ter suas medidas rotuladas pelo mesmo número racional. Tá de boa? O que eu quero dizer com isso? Certo? Só que aí tem uma coisa importante. Aqui na ideia de contagem, a unidade é dada. Na ideia de medida, a unidade não é dada. Não existe uma unidade a priori, tá? Aqui a unidade é dada por quê? Porque é o 1. Eu conto tudo em relação ao 1. E ali não. Veja bem, isso tudo está no PowerPoint, tá? Certo? Então, por isso que o desenho está horrível. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu fizer esse desenho aqui e perguntar qual é o número, quantos elementos tem esse conjunto? Outras palavras, qual é o número natural que representa esse conjunto? Qual é a resposta? Isso não é pegadinha, não. Vocês sabem dar a resposta, todo mundo sabe dar a resposta, concorda? Certo? Agora, se eu perguntar aqui, se eu desenhar isso aqui assim, e perguntar qual é a medida desse segmento, vocês sabem dar a resposta? Não, porque eu não estou falando qual é a unidade. Certo? Então, isso eu quero dizer, como no caso da contagem a unidade é indivisível, como consequência disso tem uma unidade dada, que é o 1. Certo? Beleza? Ali não. Como a unidade, qualquer unidade que eu escolher, eu posso pegar outra, dividir ela e ter outra unidade. Beleza, pessoal? Certo? Então, essa pergunta, qual é a medida daquele segmento, não tem uma resposta a priori sem que seja dada uma unidade. Então, a pergunta nunca é qual é a medida da grandeza tal. A pergunta é qual é a medida da grandeza tal em relação à unidade tal. E a unidade tal tem que ser uma grandeza de mesma natureza daquela que eu estou medindo. Ou seja, se uma for comprimento, a outra também tem que ser. Se uma for área, a outra também tem que ser. Se for tempo, massa, qualquer grandeza, a unidade é de mesma natureza, evidentemente. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Então agora eu vou desenhar uma unidade aqui. Faz de conta que é um exemplo bem... Não, olha essa. Beleza? Certo? Então, essa aqui é a unidade e aquela ali é a grandeza. Tranquilo? Beleza? Certo? Então agora sim eu posso responder. Qual é a medida daquele segmento em relação a essa unidade? Que é quanto? 2. Também foi ruim essa aí. Assim também não. Assim, pronto. Não, também não serve. Só ir colocando pra cima a unidade. E? Vai colocando pra cima a unidade. Tá. Assim então. Pronto, assim serve. Quanto é? 5 terços. 5 terços, beleza. Tá? Um exemplo qualquer. Outro não paga errado, sabe? Sem graça. Tá? 5 terços, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Bom, aí agora eu vou desenhar outra unidade aqui, ó. Vou desenhar aqui. Vou chamar de uma unidade V. Pronto. Então, olha só. Agora, aquele segmento ali, vou chamar esse segmento aqui de A e esse segmento aqui de B. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá?
esse segmento A e B, eles não são congruentes, tranquilo? Mas eles têm a mesma medida em relação a unidades diferentes. Eu estou usando uma unidade para medir um, outra unidade para medir outro. Tá de boa, pessoal? Então é nesse sentido que eu estou falando. Então a medida do segmento A em relação a essa unidade aqui é quanto? 5/3. A medida desse segmento em relação a essa unidade é quanto? 5/3 também. Então é isso que eu estou querendo dizer. É o mesmo 5/3 que eu estou usando para representar essas medidas, independente daquilo que está sendo medido. E aqui eu estou usando 2 segmentos por facilidade de fazer o desenho, mas não precisaria ser 2 segmentos. Poderia ser um segmento e uma área, um quadrado, beleza? Tranquilo? Ou qualquer outra coisa, um intervalo de tempo, beleza? Um volume, tá de boa isso, pessoal? Certo? Tá? Então aí que entra uma relação entre aquilo que eu estou medindo e a unidade de medida, que eu posso entender como uma relação de proporção. Tá? Então eu poderia escrever algo do tipo A, que é assim que se escreve, né? Não é assim? Não tem uma notação de proporção que é assim? Não sei, não me pergunte isso não. Tem, uma coisa assim, não tem? Eu estou querendo dizer assim, A está para a unidade U, assim como B está para a unidade V. Beleza? Tranquilo? Com uma notação qualquer, tá? Só para dizer isso que eu estou querendo dizer, que não seja em palavras. Não sei de onde saiu isso. Eu também não sei. Mas eu já vi isso, é um orgasmo, não importa. O que eu estou querendo dizer assim, então, nesse sentido que eu estou entendendo como uma proporção. A está para U, assim como B está para V. O que isso quer dizer? U cabe em A tantas vezes quanto V cabe em B. Tá de boa isso? Por conta dessa notação de escrever a proporção dessa forma, que os livros muito antigos eles costumam falar o produto dos meios e dos extremos. É aquele negócio de regra de 3, né? Não, tá certo, beleza, pessoal? E aí tem aquela maneira que a gente ensina, regra de 3, né? Assim, tem aquele negócio de inversa direta, né? Assim, é toda uma decoreba. Isso. Beleza, pessoal? Basicamente, uma é produto, outra é quociente, né? Quando é diretamente proporcional, é quando o quociente de uma é igual ao quociente da outra. Quando é inversamente proporcional, é o produto. Né? Beleza? Tranquilo isso aí? Então é isso que eu quero dizer, tá? Então, onde é que eu estou dizendo? Vejam bem, a analogia que eu estou fazendo aqui, que também é uma boa questão de prova. Tem várias questões, mas eu vou ter que ouvir esses vídeos para saber o que enfim. Mas olha só, qual é a analogia que eu estou fazendo aqui? O conceito de número na matemática contemporânea é caracterizado por uma característica abstrata. Quando a gente fala de número, seja qual for o tipo de número racional, número natural, ele não depende da natureza daquilo que ele representa. No caso dos números naturais, o que permite fazer essa passagem de abstração é uma ideia de correspondência 1 a 1. No caso dos números racionais, o que permite fazer essa passagem de abstração é uma ideia de proporção. Porque quando eu falo que eu tenho um segmento de 5/3 de metro, eu estou dizendo que 1 metro cabe 5/3 vezes ali dentro. Ou seja, que 1/3 do metro cabe 5 vezes ali dentro, beleza? Certo? E quando eu falo que eu tenho 5/3 de litro, eu estou falando que
a unidade litro cabe também, quando dividir em 3, cabe 3, 5 vezes ali dentro, beleza? Tá? Então, esse segmento metro está para a unidade metro, assim como aquela grandeza litros está para a unidade litro. Beleza? Tranquilo? Então, assim, isso eu estou identificando como uma forma de proporção. Tá de boa? Fez sentido isso? Certo? Michel, quer falar? Beleza, pessoal? Fez sentido mesmo? Sim. Tá. E acho que hoje tem várias coisas que, assim, que eu não vou falar diretamente sobre ensino de matemática na educação básica, mas tem várias coisas que nos remetem a isso. Tá? Que acho que vocês, se vocês forem pensando nisso, queria que vocês falassem da forma como, tipo como ele falou agora. Da forma que a gente ensina frações, etc., na educação básica. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, alguma dúvida, algum comentário? Tá. Então, acho que é melhor tentar ligar o ar agora. Né? Só a favor. Também. Posso apagar isso aqui? Olha só. Então agora a gente vai falar um pouco disso aqui, tá? Na verdade, disso aqui. De tentar medir uma grandeza em relação a uma unidade dada. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Isso vai nos levar à ideia de número racional. Vitor, quando a gente fixa a unidade, né, a gente basicamente volta para a contagem, né? E é engraçado que na nossa vida, no nosso cotidiano, a maioria dos usos que a gente faz de fração, na verdade, são como natural. A gente fala, não tem sucessor. Cara, se eu comi 2 sextos da pizza, se eu pegar mais um, eu passei para 3 sextos. 20 centavos, 21 centavos, né? Exatamente. Então isso que a Michelle falou também é uma coisa bem importante, assim, né? Então, essa coisa que às vezes os alunos falam isso, né? Qual é o sucessor do pai? Eles falam coisas assim. E faz sentido, faz mesmo. Sentido, exatamente. Entenderam? Eu vou falar isso agora. Que na verdade, quando a gente fala de números racionais, a medida é uma contagem. Só quando a gente fala de números reais que não. Mas, certo? Quando a gente tem números racionais, eu sei, vejam só essa afirmação, que é importante. Quando a gente está trabalhando só com números racionais, pelo menos com uma quantidade finita de números racionais, eu sempre posso encontrar uma nova unidade que transforma esses números em números inteiros, números naturais, beleza? Certo? O que é isso? É achar um denominador comum. Tá? Quando eu acho um denominador comum e eu meço aquelas grandezas em relação a esse denominador comum,
todas aquelas grandezas viram números naturais, concorda? Né? Beleza? E a própria nomenclatura que a gente usa, se você pensar, né, denominador e numerador, mostra isso mesmo. Numerar é quantificar, é contar, né? O numerador é o que conta e o denominador é o que estipula qual que é a unidade que está sendo contada. O denominador é o que denomina, né? O que diz quem é a unidade. Então isso bem, a gente fala, né? De novo, você vai numerador, denominador, o que quer dizer isso? Né? Assim, o denominador eu estou medindo em relação a essa unidade, 1/3, né? Certo? 5/3. Eu estou contando 1/3 5 vezes. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, no caso dos números racionais, a medida é uma montagem. Tranquilo? Beleza, pessoal? Certo? Então, vamos lá. Falando sobre isso, quando a gente tem agora uma grandeza e tenta medir em relação a uma unidade, o caso mais simples é esse aqui. Eu vou desenhar aqui certo? Essa é a unidade e esse aqui é a grandeza que eu quero medir, tá? Então, esse caso mais simples, isso aí tudo está no PowerPoint, tá? Esse caso mais simples é quando a grandeza a unidade de medida cabe um número inteiro de vezes na grandeza a ser medida, beleza? Tranquilo? Tá? Nesse caso aqui, a medida pode, eu vou escrever mas seria melhor dizer, pode ser representada por certo? No caso eu tenho aqui que AB é igual a N vezes U. Posso escrever isso assim, beleza? Tranquilo? Tá? Então, eu posso representar essa medida da grandeza AB pela unidade U por meio do número natural. Tá? E quando eu estou escrevendo isso aqui, AB igual a N vezes U, eu posso pensar nessa operação aqui, em seguida eu vou falar mais sobre isso, como uma operação geométrica. Tá tranquilo? Beleza? Certo, pessoal? Porque pra gente, uma coisa que também eu acho que é muito importante e que eu vou falar em seguida, é porque na nossa matemática escolar, a gente associa muito geometria com aritmética, vamos dizer, com ou não é? A nossa geometria é muito algebrizada, certo? Mas a geometria grega não era algebrizada, tá? E aí que eu acho que esse exercício é bacana, de pensar na matemática grega, tá? Para tentar problematizar a maneira como nós pensamos em matemática hoje. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas só antecipando um pouco, eu posso pensar nisso aqui como uma operação geométrica, que eu estou representando por meio de uma multiplicação, mas eu posso pensar nisso como pegando o segmento U e justapondo ele N vezes. Isso vai resultar num segmento congruente ao segmento AB. Tá legal? Tá de boa, pessoal? Isso? Certo?
Então, a partir dessa operação geométrica, eu posso usar essa operação geométrica para dizer que eu represento a medida desse segmento por esse número de vezes que U cabe dentro de AB. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Tá? Bom, aí o segundo caso é esse aqui. Essa aqui é a unidade U e esse aqui é o segmento AB. Então, para essa situação, nesse caso, a unidade U beleza? Nesse caso aqui, que é esse segundo caso, depois vai ter um terceiro caso, a unidade U não cabe um número inteiro de vezes na grandeza a ser medida, mas essa unidade U tem uma subdivisão que cabe um número inteiro de vezes, beleza? Tranquilo? Nesse exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou subdividindo a unidade U em N partes iguais. Beleza? Tranquilo? Ah, tá. Não cabe. Beleza. Tranquilo? Na verdade, eu acho que isso aí nem precisa tirar. Se quiser tirar foto, pode, óbvio, mas está igualzinho para o PowerPoint, tá? Vocês estão acompanhando aí. Beleza, pessoal? Então a unidade U não cabe no número infinito, mas tem uma subdivisão que cabe, tá? E aí eu vou dizer, aí eu vou subdividir essa unidade U em N partes e vou verificar que AB cabe MB, quer dizer, que essa subunidade uninha, vamos dizer assim, cabe um número inteiro de vezes dentro da unidade U, dentro do AB, aliás, dentro da grandeza a ser medida. Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Então, nesse caso, eu posso dizer que eu posso inventar isso, né? Eu posso dizer que eu estou inventando mesmo, tá? Porque eu estou a partir, e reparem o seguinte, isso que eu estou fazendo aqui, também eu posso pensar nisso como operações puramente geométricas, tá legal? Quais são essas operações puramente geométricas? Subdividir um segmento em N partes iguais, isso é uma operação geométrica, concorda? Que a gente faz, em geral, pelo teorema de Tales, beleza? Certo? Estão ligados qual é essa construção? Você desenha um negócio assim, beleza? De subdividir em N partes iguais e justapor um segmento sobre si mesmo, tá legal? Beleza? Então, aqui eu estou usando eu posso pensar nisso como uma construção geométrica e aqui eu posso pensar nisso como outra construção geométrica, tá? Então eu estou aqui com construções geométricas só, posso pensar assim, tá? E usando essas construções geométricas, eu posso dizer, no contexto da matemática contemporânea, porque aí os gregos também não vão dizer isso, tá? Que a medida de AB em relação à unidade U é um número racional. Tá legal? E aí eu vou dizer isso aqui.
Beleza? Isso aí eu sou. Tá. Não sei se vai ser N vezes o I. Ah, é. Tá. Assim, né? Não, ali na. U é igual a 1 sobre N do I. Deve ser N vezes o I. Que o N é menor, né? Ah, sim, é. Certo. Beleza? Tá tranquilo isso? Tá? Então, repare que isso aqui é uma definição. Eu estou usando essas conduções geométricas para dizer o seguinte. Para dizer que eu posso usar o número racional, aquilo que eu vou chamar de número racional n sobre n, beleza? Ou a razão entre m e n, beleza? Para representar a medida do segmento AB em relação à unidade U. Tá claro isso? Agora tem que tirar a linha aqui, né, do lado de cá. Ah, é. Certo. Tranquilo? Mas todo mundo está acompanhando o pedaço de certo? Beleza? Tá de boa isso? Tá? Tranquilo? Tá? Outra forma de dizer isso é dizer o seguinte: AB está para U assim como N está para N, beleza? Tranquilo? Ou ainda a razão beleza, pessoal? Ou eu posso dizer isso: a razão entre a comparação, né, entre as grandezas AB e U pode ser representada, é equivalente, vamos dizer assim, à razão entre os números M e N. Tá de boa isso? Tranquilo? E repara que aqui eu estou usando já duas palavras que vão ser muito importantes porque eu quero dizer em seguida. Entre os números M e N. Beleza, pessoal? Certo? Que é a ideia de grandeza e a ideia de número. Tá? Em seguida eu quero vou falar bem mais sobre isso. Tá? Porque na matemática contemporânea a gente dificilmente separa essas duas coisas. Porque a gente, quando pensa num segmento ou numa área, a gente pensa automaticamente no número. Concorda ou não? Certo? Na matemática grega não era assim, essas coisas eram separadas. Tá? Mas isso aqui que os gregos chamavam de caso comensurável. Por que é o caso comensurável? AB e U tem AB e U tem uma subunidade comum que é o linha. Beleza? Tranquilo? O que quer dizer uma subunidade comum? Porque o linha cabe um número inteiro de vezes, tanto em AB como em U. Concorda? E isso que quer dizer a palavra, isso é a definição de comensurabilidade que está escrita aí no PowerPoint: duas grandezas de mesma espécie são comensuráveis quando existe uma unidade que cabe um número inteiro de vezes em ambas, beleza? Certo? E nesse caso, quando isso acontece,
eu posso fazer isso que está escrito aqui em cima. A razão entre aquelas grandezas pode ser representada por uma razão entre os números. Tá de boa? Beleza, pessoal? Isso. Tranquilo? E nesse caso, eu escrevo mais uma coisa. Acho que isso aqui nem tudo está no PowerPoint. E nesse caso, a medida se reduz a processo de contagem, tá beleza? Certo? Porque para chegar à conclusão de que a medida de AB em relação a 1 é N sobre N, eu fiz duas contagens. Eu falei que U' cabe em U N vezes e que U' cabe em AB N vezes. Então assim eu estou expressando a comparação entre as grandezas AB e N pela comparação entre esses números, N e N. Beleza, pessoal? Certo? Fez sentido isso? Sim? Tranquilo? E aí é o que a Michelle falou, né? Na verdade, quando eu faço isso, essa dupla contagem vira todo mundo vira número inteiro, vira número natural, em relação a essa unidade aí. Ulinha, né? Você quer falar? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Certo? Tranquilo? Bom, aí vem aquela pergunta que é muito crucial para a gente, tá? Eu estou escrevendo aqui. Nesse segundo caso, essa pergunta que eu já falei sobre ela várias vezes, vou falar de novo, que eu estou escrevendo aqui. A unidade não cabe um número inteiro de vezes na grandeza a ser medida, mas tem uma subunidade que cabe, uma subdivisão que cabe. Isso sempre acontece, aquela resposta que eu diria que é o centro dessa disciplina. Beleza? Certo? Dadas uma grandeza de uma unidade ou duas grandezas de mesma espécie, sempre é possível ter uma subunidade comum. Beleza? E a gente sabe que a resposta é não, a gente já falou muito sobre isso. Isso é muito importante, tá? Tranquilo? Beleza? E aí a gente pode fazer uma demonstração que eu não vou fazer hoje, deixar para fazer depois, quando a gente voltar para falar de números reais, tranquilo? Que seria o caso 3, tá? Que está escrito aí no PowerPoint. Qual é o caso 3? Quando a unidade a ser medida não cabe um número inteiro, a unidade de medida não cabe um número inteiro de vezes na grandeza a ser medida e nem tem uma subdivisão que cabe. Beleza? Que é o que os gregos chamavam do caso incomensurável. Tá legal? Tá de boa isso para todo mundo? Tá? E aí tem uma demonstração que a gente vai fazer aqui mais ou menos inspirada por um processo de antifaese, que eu vou falar isso depois, da matemática grega, que é botando um dentro do outro, que a gente vai demonstrar que o lado e a diagonal do quadrado não são comensuráveis. Quem já viu essa demonstração aqui? Tive história. Você. Bom. Uma aula no livro já. Oi? Eu vi numa aula do livro. Beleza. Pediu de errado. Tá. Então todo mundo viu essa. Como é que ninguém levantou o braço? Essa demonstração de que o lado e a diagonal do quadrado são comensuráveis, seriam incomensuráveis. A demonstração que foi uma demonstração que usava alguns algoritmos. Ele fez qual? Não foi ele que fez, foi uma apresentação. Foi uma apresentação dos alunos e ele fez uma demonstração da raiz de 2 e do 1, né? Mostrando que eles eram incomensuráveis. Só que ele usou alguns algoritmos assim. Não foi pelo método da antifaese, né? Não, mas eu vou usar o seu vídeo também. Não vou fazer isso hoje não, porque depois... Mas pelo método antifaese eu nem sei, tá? Mas esses algebristas, eles são inspirados no método antifaese. Não sei assim, eu nunca tentei. Porque na verdade o que a gente faz são os passos no método de antifaese, só que a gente representa algebricamente. Beleza? Tranquilo?
Tem uma do pentagrama também, que é bem legal, não sei se vocês já viram, que é o número áureo. O pentagrama todo mundo sabe o que é, né? Aquela figurinha assim, que a galera diz que é do demônio. E ali dentro, Pega a razão de dois trechos ali do... fica tipo um triângulo isósceles aqui, né? Tem um pentágono, esse triângulo isósceles é o que a gente chama de um triângulo áureo também. Os lados dele, o lado e a base estão em razão áurea. A gente está para demonstrar, também fazer um processo de Farese e mostrar que tem comensurado, beleza? Tranquilo? Tá? Beleza, pessoal? Certo? Deixa eu ver. Pronto. Posso apagar tudo? Olha só, então agora, para ilustrar melhor essa questão do papel da unidade, quando a gente fala de processos de medida, tranquilo? Tá? E por enquanto, como eu falei, a gente vai ficar no caso comensurado, depois a gente vai voltar a falar sobre isso no caso comensurado. A gente vai tentar fazer um exercício, tá? Que é um exercício mental, não é um exercício resolva, tá? A gente vai tentar fazer um exercício mental que é inspirado na matemática grega, tá? Eu estou de novo usando a palavra tentar, porque a gente não vai conseguir, tá? Porque esse exercício é impossível, mas é o ato de tentar que importa, tá? Qual é o exercício? É separar a ideia de número da ideia de grandeza geométrica. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Então, isso é inspirado na matemática grega, porque na matemática grega esses eram mundos separados. Existia esse exercício vai ser muito importante para a continuidade dessa disciplina, tá? Beleza? E a gente vai fazer algumas operações geométricas que ajudam a pensar sobre isso. Tranquilo? Tá? Então vejam bem, na matemática grega, o mundo dos números era separado do mundo das grandezas. Já deve ter falado sobre isso também. Ou não? Especificamente não. Tá. Beleza. Então, na matemática grega, o número, certo? Que é a palavra aritmos, que dá origem à palavra aritmética, né? Mas a palavra que os gregos usavam para número, arithmos, na verdade, é uma coleção de unidades, beleza? Então, na verdade, eles só chamavam de número de arithmos a partir do 2. O 1 era a unidade e o número era a reunião de unidades. Beleza? Então existia o mundo dos números, e aí tinha toda uma teoria sobre números lá, de aritmética mesmo, que aí é verdade que vem dos pitagóricos, né? Que os pitagóricos estão viajando aqueles números triangulares, números não sei como, beleza? E tinha um outro mundo que era o mundo das grandezas, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, o mundo das grandezas era separado do mundo dos números. Essa é uma diferença crucial da matemática nossa contemporânea e que é importante a gente fazer esse exercício de tentar entrar na forma grega de pensar para problematizar a matemática contemporânea. Como eu defendo, problematizar uma maneira de entender melhor. Tá? Então, o nosso objetivo é entender melhor a matemática contemporânea, mas para isso,
a gente precisa tirar a matemática contemporânea desse lugar absoluto que ela fica hoje. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, quando a gente fala assim, vamos calcular a área do paralelogramo. Vou desenhar um paralelogramo aqui. Calcular não é uma boa palavra, que já é enviesada. Vou desenhar, faz conta que é um paralelogramo, beleza? Tranquilo? Mas eu vou falar para vocês assim, ó. Esse é o exercício. Vamos determinar a área desse paralelogramo. Quando eu falo essa frase, o que vem na nossa cabeça? Base vezes altura, concorda? Beleza? Tá? Então, quando a gente fala na ideia de determinar uma área, essa ideia pra gente, ela vem uma fórmula e um número. Tá? Que a base vezes altura, aí quando a gente calcula isso é tanto, né? É 5, sei lá. Beleza? Tranquilo? Então a gente associa essa grandeza geométrica, que é a área, ao número. Tranquilo? Se a gente falasse essa frase para um grego lá, na época das práticas euclidianas, o que significa determinar essa área? Determinar uma área era um problema que os gregos chamavam de quadratura, né? Vocês já devem ter ouvido falar quadratura do círculo, que é impossível um reto compasso e tal. Então, os problemas de quadratura é achar um quadrado com a mesma área, tá? E esse achar um quadrado com a mesma área não é tipo assim, eu vou calcular essa área, dá 5, então o quadrado com a mesma área é um quadrado de lado raiz de 5. Não é isso, obviamente. Então o problema era uma construção com reto compasso, beleza? E essa construção com reto compasso, ela não era interpretada como um processo numérico, ela habitava o campo geométrico puramente. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de área de um paralelogramo, tem um teorema no livro de Euclides que fala a área de um paralelogramo, não sei bem como é que é as palavras, que ela é equivalente, falava assim, um paralelogramo é equivalente a um retângulo de mesma base e altura. Beleza? Tranquilo? Que a gente na escola hoje, antes de falar para o aluno que o João falou, isso aqui é a base vezes a altura, o que a gente pode fazer? Pegar um papelzinho, recortar e colar do outro lado, você pode. Esse exercício, que parece bobo, né, eu acho ele muito importante, porque é uma maneira do aluno experimentar a geometria num campo puramente geométrico. Tranquilo? Certo? Então eu defendo que na educação básica, quando a gente fala de geometria, a gente tem um momento de experimentação geométrica antes de falar de números e fórmulas, tá? Certo? Porque a geometria na educação básica virou um formulário e uma taxonomia, né? Assim, taxonomia porque é uma classificação das coisas, paralelogramo, não sei o que, triângulos, isósceles, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Então, antes de dar valores numéricos para as medidas, a gente experimentar a ideia de medidas equivalentes. Tá legal? Beleza? Então, como eu falei, nos elementos de Euclides tem esse teorema que fala um paralelogramo é equivalente a um retângulo de mesma base e altura. Em momento nenhum dos elementos de Euclides todo, ele vai colocar números nessas comparações entre áreas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Quer falar? Beleza, pessoal? Então, acho que esse é o exercício que a gente vai fazer agora, tá? De tentar separar, assim como era na matemática grega, o mundo das grandezas ou magnitudes do número, do mundo dos números. Tá? Então, uma grandeza não era associada a uma medida numérica. Uma grandeza tinha existência puramente geométrica. Então, uma área era uma região limitada dentro de um polígono, de um círculo, etc. Beleza? E um comprimento era um comprimento, era um segmento. Tá?
Certo? Então, as grandezas geométricas são associadas não a medidas numéricas, mas às próprias entidades geométricas que as representam, ou o volume também. Beleza? Tá de boa isso? Tá? Então vamos tentar entrar nessa vibe, tá? De separar os números e as grandezas. Já entraram? Tá, então vamos lá fazer alguns exercícios para isso. Beleza, pessoal? É como se a gente estivesse fazendo conta com figura. Isso, exatamente. É. Certo? Tá. Então vamos lá. Então, dito isso, eu vou propor Beleza, pessoal? Então estou colocando aqui duas construções envolvendo números e grandezas que são, na verdade, muito simples, tá? Mas eu acho que já vai ficar evidente o que eu quero evidenciar com essas construções. Beleza? Tá? Então, primeiro eu quero que vocês observem que essas construções são puramente geométricas. Tá? O que eu quero dizer com puramente geométricas? Eu posso fazer essas construções sem colocar nenhum número, a não ser esse que já é dado, nenhum número a mais no processo, beleza? Tá? E são construções muito simples, como eu disse. Então, na primeira eu tenho um segmento AB, que eu estou falando para justapor esse segmento N vezes. No caso aí eu botei N igual a 3. Tranquilo? Certo? Aqui certo? E na outra construção 2 é essa construção aí, beleza, pessoal? Tá legal? Certo? Então, repara só, que tanto na construção 1 como na construção 2, o resultado da construção só depende das grandezas geométricas que são dadas no problema. Todo mundo concorda com isso? Certo? Eu estou confusa Beleza? porque Hã? eu estou confusa com o termo quadrado. Desculpa. Então. Foi mal.
Certo? Então essas construções, do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, geométrico, elas são extremamente simples, tá? Beleza, pessoal? Tá? Bom, então a pergunta é, por que vocês acham que eu escolhi essas construções aí? O que elas têm em comum? Elas são completamente diferentes, tá? Mas o que elas têm em comum? Elas têm a ver com o quê? O que uma tem a ver com a outra? Ou melhor dizendo, do ponto de vista da nossa matemática contemporânea, o que uma tem a ver com a outra? As duas são multiplicações. Beleza? Tranquilo? É ou não é? Certo? Só que, quando é que elas viram multiplicações? Quer falar? Não. Quando é que elas viram multiplicações? Quando a gente mede. Tranquilo? O que eu quero dizer medir? Medir é introduzir uma unidade medida. E aí, no momento que eu introduzo uma unidade medida, as grandezas viram números. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Mas, do ponto de vista, se eu penso nessas construções como construções geométricas sem medidas, beleza? Tranquilo? Elas são construções geométricas completamente diferentes. Tá legal? Certo? Quando eu meço, o que quer dizer quando eu meço? Quando eu coloco uma unidade medida, então tanto uma como a outra são interpretadas a partir de uma mesma operação aritmética, que é a operação de multiplicação. Tá legal? Beleza? Então aqui, se eu coloco uma unidade medida, faz de conta que é essa aqui, U. Certo? Tranquilo? Então eu posso chegar à conclusão que esse segmento AB é N vezes U. Tá legal? Certo? E aí eu vou medir, eu vou verificar N, né? E aí esse segmento aqui, que é o resultado da construção, ele foi dado pela justaposição esse segmento aqui, que eu vou chamar lá de outro nome, PQ, ele foi dado com N vezes AB, concorda? No momento que eu introduzi uma unidade de medida, qual é a medida desse segmento PQ em relação a essa unidade de medida U? Ele é N vezes N U, concorda? Beleza? Então eu estou dizendo que por que a medida disso é N vezes N? Tá? Porque U cabe N vezes N vezes dentro desse segmento resultado PQ. Tá de boa isso? Tá? Mas essa construção só vira um número no momento que a gente mede. No momento que a gente mede, ou seja, no momento que a gente fixa uma unidade de medida, tudo vira número. Tá legal? Mas no momento anterior a esse, essas são construções geométricas diferentes. Tá legal? Beleza? E aí, já eu quero falar sobre os significados da operação de multiplicação e como a gente trabalha com os significados da operação de multiplicação e de divisão na escola hoje, na matemática escolar de hoje, beleza? E aqui, como é que isso vira uma multiplicação? Ali é mais imediato, né? Mas aqui, como é que isso vira uma multiplicação? Por que a gente diz que a área desse quadrado é a B vezes CD? O que isso quer dizer? Passa. Sim, isso é uma maneira de pensar, como se você estivesse divisando um sobre o outro, tá? Certo? Isso aí tem a ver também com o teorema fundamental do cálculo.
Que é a ideia de integral vem daí, né? De eu deslizar um segmento, por isso que é a integral de f de x dx. Que eu estou deslizando o f de x ao longo da unidade x. Mas isso, para quem for fazer a análise 2, a gente vai falar sobre isso lá. Tá? Beleza? Mas aqui, antes, uma ideia mais elementar do que essa. Tranquilo? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: o que significa medir? Medir significa verificar quantas vezes a unidade cabe dentro de alguma coisa que está sendo medida. Tranquilo? Certo? Então, nesse sentido, o que é uma medida diária? Uma medida diária é um quadradinho. Todo mundo concorda? Beleza? Então, repare que quando eu escrevo essa fórmula aqui, que para a gente vira um produto, essa fórmula, ela envolve unidades de área e unidades de comprimento, beleza? Porque eu estou falando ao mesmo tempo de medidas, nessa fórmula aqui, aparecem ao mesmo tempo medidas de área e medidas de comprimento, beleza? Tranquilo? Então, qual é a relação geométrica entre essas medidas? Fala aí, como é que é? Por que a medida desse quadrado o A e B divide na unidade, né? O C e o D também divide na unidade. Quer dizer, isso é que são convencionadas. Sim, a gente está tudo no caso comensurável hoje. Bom. E aí você pega essas subdivisões, desenha no retângulo também, e isso aí vai dar uma organização regular de N quadradinhos por N quadradinhos. Aí você pode contar os quadradinhos. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhou o que o João falou? Sim. Tá? Então, na verdade, quando eu escrevo essa multiplicação, tá? Essa multiplicação é a forma como nós trabalhamos fórmulas de área, beleza? Na matemática escolar de hoje, implícita a essa fórmula de área, existe uma relação entre uma unidade de comprimento e uma unidade de área, beleza? Repara que a unidade de área, a partir da qual eu vou medir esse retângulo, poderia ser outra qualquer, tá legal? Certo? Mas só vale isso aqui, ó, beleza? Essa fórmula de área do retângulo, ela só é verdadeira se eu tenho essa relação entre a unidade de área e a unidade de comprimento. Ou seja, a unidade de área que eu estou usando para medir não é uma unidade de área qualquer. É um quadradinho cujo lado é a unidade de comprimento. Tá? Beleza? Certo? Então, o que é essa fórmula aí? Essa é igual a AB. O que ela... Quando a gente fala assim, porque eu acho que isso também é uma coisa muito importante para a gente pensar na matemática, na maneira como a gente aprende, a gente ensina a matemática na escola. Vejam bem o que eu vou falar agora. O que é essa fórmula? Quando a gente escreve S é igual a AB, beleza? Essa fórmula é uma maneira muito abreviada de falar o seguinte, falar se a unidade de comprimento em questão, vamos chamar de U, se a unidade de comprimento U cabe A vezes dentro de um lado do retângulo e cabe B vezes dentro do outro lado do retângulo, então a unidade de área correspondente, ou seja, o quadradinho de lado U, cabe AB vezes dentro desse retângulo. Beleza? Tranquilo? Tá? É isso que essa fórmula quer dizer. Tranquilo? Tá? Beleza, pessoal? Todo mundo está acompanhando até aqui? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Por vários motivos, tá? Mas um deles é o seguinte. Outra característica da matemática grega, além da separação entre o mundo do número e o mundo das grandezas, era o fato de que a matemática grega era puramente retórica. Todo mundo já sabia disso? Ou não? Todo mundo sabe o que eu quero dizer com isso?
Ah, então para quem não sabe, pode talvez ser uma surpresa, mas na matemática grega não tinha simbologia nenhuma. Sabiam disso? Então, essa frase que eu acabei de falar, beleza? É a explicação daquilo que essa fórmula quer dizer, beleza? Em palavras, concorda? Beleza? Essa fórmula quer dizer isso, tá? Que se a unidade de comprimento cabe A vezes de um lado do retângulo e B vezes no outro, então a unidade de área correspondente cabe AB vezes dentro do retângulo. Tá beleza? Certo? Na matemática grega era tudo assim. Beleza? Não tinha. Isso é muito louco, né? Concorda? Eu acho, por isso que eu falei, a gente fazer um exercício, mas não vai conseguir, porque é impossível entrar na forma que os gregos pensavam. Tá? Mas esse exercício é importante, porque embora a gente não consiga entrar na forma que os gregos pensavam, esse exercício pode nos ajudar a problematizar a forma que nós pensamos. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, a matemática grega, como eu disse, era puramente retórica. Tá? Era puramente assim, não tinha simbologia nenhuma. Tranquilo? Não tinha essa coisa, seja A o lado desse retângulo. Não existia isso. Tá? Era tudo com palavras. Beleza? Certo? Na matemática contemporânea, a gente tem a simbologia algébrica. A simbologia algébrica, ela é muito conveniente, concorda? Porque ela nos ajuda a pegar atalhos para fazer certas contas. Todo mundo concorda com isso? Mas ao mesmo tempo que ela é muito conveniente, ela pode, vamos dizer assim, nos viciar, porque esses atalhos muitas vezes nos impedem de olhar para além da fórmula, para olhar o que a fórmula quer dizer. Beleza? Então, é claro que a gente não vai abandonar a simbologia algébrica, mas a gente tem sempre que fazer esse exercício de tentar pensar para além da simbologia algébrica. Tá? Todo mundo concorda que é muito comum na educação básica que os alunos e os professores também ficam tão imbuídos da simbologia algébrica que eles nem sabem o que estão fazendo, quando um monte de conta lá. Então é disso que eu estou falando. Beleza, pessoal? Vitor, eu acho que um momento que a gente percebe bem isso é quando chega essa história do método de barras como método Singapura, sistematizado, e é como se estivesse inventando uma coisa nova, quando na verdade é porque justamente a gente tende a educação básica, ela convergiu para um hiperfoco na parte algébrica, e toda a ideia que está por trás vai sendo deixada de lado. Vocês estão falando, a regra de 3. Aí você pega, multiplica, em cruz, não sei o que, e não pensa nas ideias. E aí, a ideia das barrinhas, só de trazer as ideias, outra forma de ver, não, puxa, revolucionando. Eu acho que além dessa coisa do foco no algébrico, eu acho que tem um foco. É assim, como se a linguagem verbal fosse a única maneira da gente se expressar. E essa coisa da matemática de Singapura, isso traz de volta o desenho. Que é isso? Sim, o desenho concreto. Como se a palavra fosse assim, por definição, a única maneira de você não. Você pode só desenhar, você pode só. Tem outras maneiras de você fazer. Entendeu? Isso que eu acho mais legal, assim. Não, eu acho sensacional ter feito esse resgate, né? Mas a novidade, entre aspas, da coisa está contida no nosso apagamento de um bando de coisas, né? Lembrei também do, às vezes, em geometria analítica, a gente passa algum problema, o aluno tende a ir totalmente na álgebra, e às vezes ele nem desenha a situação, problema de circunferência com retas, aí a gente pergunta, essa reta intercepta essa circunferência? Às vezes com desenho ele já percebe que não. Só para o desenho geral. Ele precisa fazer uma conta para legitimar. Vou pensar na coisa da demonstração, a mesma coisa, né? O desenho não tem espaço ali. Sim. E muitas vezes ele faz uma conta e ele não sabe a interpretação dessa conta. Sim, só para dar um exemplo mais geral, lá na UF está tendo a semana de extensões, os projetos de extensão tem que mandar uma coisa. E o projeto que eu faço parte lá é de quadrinho. E aí, num template que você tem para mandar, você não faz um arquivo Word sólido. Você vai preenchendo campos. Introdução, você cola lá o texto.
desenvolvimento, e nesse template não tem espaço para imagem, simplesmente. Tipo assim, como é que eu faço, entendeu? Eu tenho que, olha, estou fazendo um negócio que é muito legal, acredita em mim. Eu não posso colocar imagem. Você imagina que o Danilo trabalha com história em quadrinho. Pois é. Imagina história em quadrinho sem imagem. Você desenha história em quadrinho? Não, a gente tem um desenhista lá no... Eu faço... Um dia eu faço o rascunho. Eu não vou expor vocês aí, se vocês não merecem. Mas é legal, o processo todo é legal. Exatamente, são outras maneiras de se expressar. Então é isso que todo mundo conhece, já ouviu falar desse método de Singapura que a Michelle falou? Acho que não vai nem dar tempo de falar hoje, mas pelo menos já ouviram falar disso que existe ou não? Quem nunca ouviu falar disso? Quer falar brevemente? Na verdade, assim, eu acho que vale mais a pena, eu vou postar depois lá no site o link, a Letícia Rangel, ela fez uma palestra pra gente, lá para o pessoal pro da licença, né? E tem um vídeo lá dessa palestra, até tinha tido um problema que o PowerPoint estava descasado, eu casei tudo, porque eu passo esse vídeo para os meus alunos do CELERJ de instrumentação. Legal. Então eu depois passo o link, acho que é melhor. Mas é um método para fazer coisas seguras, basicamente. É muito legal, porque tem certos problemas que tipicamente a gente quando vai ensinar, vou fazer um sistema linear, 2 equações, 2 incógnitas, você não precisa de nada disso se você estiver olhando para as figuras e né, trabalhar com as figuras. E super dá para entender as coisas. Sim, total. Tem coisa que, cara, tu faz todo desenho assim. Porra, na hora, muito maneiro. E o legal é que se você trabalha com essa perspectiva do desenho, por exemplo, com as crianças do próprio Fundamental 1 e tudo antes, no pré-álgebra, né? Dentro desse desenho surgem ideias, surgem procedimentos que depois a gente vai transformar, vai traduzir em álgebra de alguma maneira. Mas uma coisa é você ensinar aquilo na álgebra sem que haja essa percepção, essa sensação daquele fazer no desenho, e quando a criança já acha aquilo tranquilo no desenho, vai ver na álgebra muito mais fácil, né? Faz sentido. Isso. Então, a gente já vai no intervalo, depois a gente vai continuar falando sobre isso ainda, tá? Mas só para... Então, repara só, por isso que eu falei, eu estou, na verdade, mais ou menos trazendo aqui para a discussão 2 características da matemática grega que são muito diferentes da matemática contemporânea, beleza? Uma é a separação entre o mundo dos números e o mundo das magnitudes, beleza? Certo? E a outra é a característica retórica. É a característica que eles faziam as coisas sem usar notação algébrica como a gente pensa hoje, beleza? E aí é isso, a gente não consegue entrar nessa maneira de pensar, porque a gente é muito formado, intuído da forma como se pensa em matemática hoje. Mas a importância de fazer esse exercício, e isso é muito importante para quem é professor, é problematizar a nossa maneira de pensar, que não é a única maneira de pensar possível, né? E aí isso nos leva àquela coisa de dar razão ao aluno, beleza? Tá? Bom, e aí nessas 2 constituições, e na volta do intervalo eu quero botar uma terceira constituição, que também nos ajuda a pensar nessas 2. Nessas 2 construções, repara que primeiro eu falei dessas 2 construções, isso está até mais detalhado no PowerPoint, mas eu falei dessas construções sem medir e com medir, com medida, tá legal? Sem medidas, elas são construções completamente diferentes, beleza? Porque elas têm dados diferentes e aquilo que você quer construir é diferente. No momento que a gente mede, o que quer dizer no momento que a gente mede? Que a gente introduz uma unidade de medida, beleza? Essas 2 construções que em origem são completamente diferentes, elas são unificadas por uma única operação algébrica, que é a operação de multiplicação, beleza? Certo? Então elas são unificadas pela operação algébrica de multiplicação. Em que sentido? O que isso quer dizer?
que a medida do resultado da construção é o produto das medidas daquilo que é dado em ambos os casos, certo? Só que aquilo que é dado é muito diferente. Nessa primeira construção é um segmento e um número, na outra construção são dois segmentos. Beleza, pessoal? Certo? Então, é isso. A gente pensa nessas construções geometricamente e quando a gente mede, elas são unificadas por uma única operação algébrica, que é a multiplicação. Beleza? Até aqui? Certo? Mas o exercício é pensar nelas antes de fazer essa unificação, antes de colocar unidades, tá? Na volta do intervalo, eu quero continuar esse exercício em outra direção. Usar esses significados geométricos para a gente pensar na maneira que a gente trabalha as operações de multiplicação e divisão na dimensão tática. Tá legal? Beleza? Então vamos lá, intervalo de 10 minutos.